Oi, Carmen, boa tarde. Olá, Cal. Vamos chamando os amigos que a gente vai falar sobre um assunto de autoconhecimento. Olá, Negra ou Luiz. Tudo bem? Vão chamando seus amigos. Vamos falar hoje sobre você já se sentiu perdido? Deixa eu ligar aqui. E aí, tudo bom, gente? Que saudade de vocês. Oi, Emanu. Tudo bem? Saudade de vocês. Entrei hoje rapidinho porque... Olá, seja bem-vindo. Eu não consegui entrar nesses dias à noite, que é o dia. Oi, Giz, infelizmente estou na escola e não poderia estar presente. Tá bom, Carmen, depois você assiste lá o replay. Você não tá me vendo, José? Oi, Giviana? Nossa, quem que é? Gi de quê? Giviana, será que é meu parente? Tudo bem? Você tá me vendo, José? Olá, Machado. Tudo bem? Quem tiver um nick assim que não dá para ver direito o nome, pode colocar seu nome que eu quero chamar você pelo seu nome. Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre um assunto. Será que você já se sentiu perdido na vida, nos relacionamentos? Olá. E para quem não me conhece, quem nunca entrou, tá bom então, Carmen. Eu agradeço a sua presença. Depois você assiste o replay, tá certo? Beijo. Boa tarde para você. Para quem não me conhece, obrigada pelos corações. Muito obrigada mesmo. Obrigada pela gentileza. Para quem não me conhece, eu sou Giza Viana e eu sou psicóloga, sou coach, trabalho com palestras e faço também, eu dou consultoria comportamental. O que é isso? As pessoas às vezes têm uma questão pontual, ou de relacionamento, ou de liderança. Então, Gisiele Viana, oi, Gi, tudo bem? E as pessoas têm uma questão pontual e eu entro com a minha consultoria para que a gente possa resolver isso da melhor maneira possível, porque o que acontece às vezes o nosso comportamento... Oi, Adriana, tudo bem? O nosso comportamento, ele ou facilita a nossa vida, ou às vezes ele traz alguns problemas pra gente. Por isso que as minhas lives, elas são sobre inteligência emocional. A minha ideia é que você e eu, nós estejamos cada vez mais emocionalmente inteligente para que a gente possa desatar, né, aqueles nós que às vezes acontecem na nossa vida e que às vezes prejudica não só os relacionamentos, mas no trabalho, o relacionamento afetivo, a educação dos filhos. Então esse é o meu foco. Se você quiser compartilhar com as pessoas, é só você, se for Android, você sobe a sua tela, vai estar lá um bonequinho que você pode compartilhar, e se for iPhone, você pode também puxar para o lado, que você também pode compartilhar, tá certo? Obrigada, quantos corações, que lindo, é muito bom isso, gente, a gente fica muito feliz. Então, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre uma questão que aconteceu comigo, foi domingo, acho que foi sexta ou sábado, um negócio assim. E eu comecei a pensar, né, sobre como isso acontece muito na vida da gente. Então, a minha televisão, ela tem dois controles, né, um pequenininho e um maior, que esse é da televisão, e esse daqui é da TV a cabo. E tava tudo ligadinho, eu tava assistindo um filme. Olá, Vicky, tudo bom? Eu tava assistindo um filme. Sabe naquela hora que o filme vai te mostrar qual é a real de toda a trama, de todo o filme? A televisão desliga. Eu devo ter mexido com a perna ou com o pé em algum botão do controle, e aí a televisão desligou, ela ficou sem sinal. E aí naquele desespero, né, eu peguei os controles, comecei a mexer botão por botão, nada. Quanto mais eu mexia, mais a televisão ficava parada. E aí meu marido estava comigo, eu falei assim, olha, veja se você consegue
encontrar qual é o botão que eu apertei sem querer para que a televisão, né, volte a funcionar. E aí ele olhou algumas coisas, demorou um pouquinho, mas logo ele conseguiu achar o tal do botãozinho que fazia eu voltar de novo para a programação tão desejada em que eu pudesse assistir o filme que eu queria. O que eu quero dizer com isso? O que eu pensei, né, nesse episódio da minha vida, que eu acho que já aconteceu isso com você? Quantas vezes nós estamos num momento super legal da vida, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, no casamento, um momento legal com os filhos, de repente você perde a conexão com essas pessoas. De repente a forma de você falar com um deles te prejudica nesse relacionamento. Às vezes acontece algo externo que te tira do prumo, que te tira do eixo. Já aconteceu isso com você? A mesma coisa que aconteceu na televisão. Às vezes um acontecimento, né, que externo te tira de um momento tão bacana que no meu caso era o filme. E eu quero trabalhar um pouquinho com vocês hoje a questão da nossa vida. O que é que te tira do sério? O que faz você se mexer e mexer em algum botãozinho aí da sua mente que faz você se perder das pessoas, que faz você se perder do foco, do propósito da sua vida? É uma reflexão que eu acredito que vai ser muito importante, porque foi muito importante para mim esse acontecimento, porque como eu trabalho, né, com psicologia, com coach, eu penso muito. Então, tudo que acontece comigo, eu estou sempre pensando no que eu posso aprender com aquele episódio, com aquele acontecimento. E aí eu separei algumas coisas para a gente pensar a partir desse episódio do controle. A primeira coisa que eu descobri é que eu tinha o controle perto de mim, na minha mão, mas eu não conhecia o controle. Então eu não conhecia para que serviam todos esses botões. Eu sabia apenas ligar e desligar, que era o básico. Mas quando eu me senti perdida, que o programa realmente saiu fora do ar, eu não tinha condição de voltar porque eu não conhecia quais as funções desse controle. E aí eu quero perguntar para você o seguinte: o controle da sua vida, será que você consegue só usar o controle para você acordar, dormir, trabalhar, se relacionar profissionalmente com as pessoas que você convive no trabalho? Será que você só sabe trabalhar na sua vida com as funções básicas? Comer, dormir, descansar e trabalhar, estudar, voltar, comer, dormir, trabalhar, descansar e voltar? E quando acontece alguma coisa na sua família, no seu casamento, nas relações com seu filho, no seu trabalho, na sua empresa, o que é que você faz? Quando algo de errado sai, né? Quando as coisas saem do prumo, o que é que você faz? Será que você conhece outras funções da sua mente? Será que você se conhece ao ponto de você falar, bom, eu estou estressada porque eu preciso acionar esse botão aqui da minha motivação? Como é que eu aciono esse botão da motivação? Será que eu estou eu estou explodindo demais? Será que eu estou sendo uma pessoa ríspida demais com as pessoas? Qual é o botão, né, do equilíbrio? Aonde que eu aciono esse botão? Da gentileza, da tolerância. Nós temos vários botões dentro da nossa mente que nós precisamos ter acesso já, Vicky. Então, a gente precisa, não basta a gente ter um monte de botão. Você vê que aqui nesse meu controle eu tenho várias e várias funções, mas se eu não conhecer para que elas servem, isso não vai adiantar de nada, ao contrário, isso vai até me prejudicar. Então, o meu desafio para você nessa tarde é: você tem vários e vários botões na sua mente. Você tem o botão da motivação, você tem o botão do projeto, da integridade, da alegria, você tem o botão dos relacionamentos saudáveis, mas você precisa conhecer cada um deles para acioná-los na hora certa.
Porque senão, sabe o que acontece? Se você não conhecer, não se conhecer, você vai, com qualquer circunstâncias negativas que aconteçam externa ou internamente em você, você vai se perder. Você vai querer encontrar motivação, mas você não vai encontrar, porque você não sabe aonde é que você vai buscar essa motivação. Entende? Então é importante que a gente saiba exatamente quais são as coisas que nos tirem do sério, quais são as coisas que nos deixam para baixo, quais são as coisas que nos tiram do sério. Por quê? Porque aí você vai poder fazer uma leitura de como você funciona, qual é a sua maior sensibilidade, mas também fazer uma leitura do seu potencial. Eu sei que nesse meu controle aqui existe um potencial gigante para que eu possa aprender a lidar com a minha TV de uma maneira muito melhor do que eu lido hoje. Mas o que vai precisar para que eu faça isso, para que eu descubra todo o potencial da minha TV e desse controle? Eu preciso estudar todas as funções. E muitas vezes na nossa vida, a gente sabe, né, que o ser humano é extraordinário, a gente já sabe que nós temos um potencial gigante, a gente sabe que a gente consegue se controlar sim, que nós podemos controlar as nossas emoções, que nós podemos desenvolver a nossa inteligência emocional, nós podemos ser melhores colaboradores, melhores empresários, melhores pais, melhores companheiros afetivos, mas a gente saber e não estudar para ser é quase que inválido isso. E aí eu trouxe para vocês o seguinte, que existem 3 coisas que a gente precisa compreender na nossa vida. Nós somos seres humanos que nós precisamos viver de forma interdependente. Esse estudo sobre dependência, independência e interdependência você vai poder encontrar nesse livro aqui. Eu não sei se aí fica de ponta cabeça, mas são 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, de Stephen Covey, que é um livro maravilhoso, que eu gosto muito, já li 2 vezes, estou querendo ler de novo, sempre eu indico esse livro, e aqui ele fala sobre isso. E eu quero rapidamente falar com vocês o que significa isso. A primeira coisa é uma pessoa emocionalmente dependente de outras pessoas. E aí, quando eu me vi sem o meu filme, eu falei assim, a primeira coisa que eu falei, meu amor, falei pro meu marido, você pode arrumar isso para mim? Então veja que eu estava totalmente dependente dele para arrumar a televisão. E se isso acontecer na minha vida pessoal, na minha vida emocional, tudo que acontece na minha vida, seja de positivo ou negativo, se eu depender de outras pessoas para que eu possa produzir melhor, para que eu possa ser uma pessoa melhor, para que eu possa ficar feliz, eu tô perdida, eu vou me perder, porque a gente não pode ser totalmente dependente de outras pessoas, porque as pessoas, elas têm a vida própria delas, elas pensam diferente de nós, elas têm um ritmo diferente, então eu preciso me responsabilizar pelo meu bem-estar, eu preciso me responsabilizar pelas minhas escolhas. Então, o fato de você ser dependente emocionalmente de uma pessoa ou de várias pessoas, isso é danoso para a sua vida. Sabe aquela pessoa que você trabalha junto com ela depende de tudo de você, ela pergunta, tá travando demais? Puxa, aqui tá tão bom, aqui tá tranquilo, José. Ai, que pena, viu? Aqui não tá travando. Quando você depende demais de uma pessoa e você fica, veja o que você acha aqui, veja que roupa que eu preciso colocar, o que você acha que eu tenho que fazer com o meu casamento, o que você acha que eu faço com a minha empresa. Uma pessoa que ela está totalmente dependendo de outra, ela se torna alguém muito vulnerável, ela se torna alguém muito frágil. E nós, ao contrário, né, disso, nós precisamos nos fortalecer, encontrar em nós qual o potencial das funções mentais que nós temos. Quais são os botões mentais que nós temos que vai nos favorecer, que vai fazer com que a gente consiga entender
Os meus estão quase todos quebrados. Então, José, você sabe que é muito legal o que o José falou, porque essa é a primeira coisa, a gente identificar se tem alguma coisa errada, se tem alguma coisa quebrada, para que a gente possa consertar. Olha que bacana, né, o que essa pessoa falou. Porque muitas vezes a gente fala assim, isso aqui tá quebrado. Isso aqui tá quebrado. Mas se o meu liga e desliga tá funcionando, eu falo, imagina, tá funcionando, eu consigo levar minha vida desse jeito. Mas vai chegar uma hora que você vai precisar acionar outros botões para você se achar na vida, para você achar seu rumo profissional, para você achar seu rumo afetivo, seu rumo na educação dos seus filhos. E se tem alguma coisa quebrada, é preciso consertar. É preciso verificar onde é que se conserta isso. Então, uma das coisas muito difíceis na vida hoje é quando uma pessoa ela é extremamente dependente da outra. O dependente, ele não consegue fazer nada sozinho, ele não se responsabiliza. Ele o tempo todo está transferindo a culpa para outras pessoas. Eu tô assim, eu respondi mal porque uma pessoa foi mal educada comigo. Culpa é do outro. Eu fechei alguém no trânsito porque as pessoas são mal educadas. Culpa do outro. Isso você se torna uma pessoa dependente emocionalmente. Se o país quebrar, você morre junto com o país. Você não tem recursos internos, não é que não tem, você não encontrou recursos internos para combater a crise, para combater o problema, para combater a decepção. E aí, a próxima questão que o livro traz, que é muito interessante, é o contrário disso, é uma pessoa totalmente independente de outras pessoas. Então, quando a gente é independente demais, a independência ela é boa, né? As pessoas que são independentes, elas trabalham muito melhor, elas produzem muito melhor, elas encontram o seu caminho muito mais rápido, mas atenção, a independência total das pessoas gera em você ou em mim algumas doenças. Uma delas, né, é o orgulho, a arrogância, a solidão, porque uma pessoa que não precisa de ninguém, as pessoas não gostam de ficar perto de alguém que se acha, né, que acha que ela pode tudo, que ela consegue fazer tudo sozinha. A independência, assim como a dependência, ela também é nociva. Então é aquela coisa, imagine se eu não tivesse pedido para o meu esposo me ajudar. Até hoje eu estaria tentando imaginar qual foi o final do filme, né? E embora eu tenha mostrado uma dependência dele para arrumar a televisão, porque eu não conhecia, essa situação me levou a um outro estágio, de eu pensar, eu preciso agora aprender a conduzir a minha TV, para que eu não precise ficar tão vulnerável numa próxima vez. Ou seja, se acontecer de novo, eu já sei qual é o botão que eu tenho que acionar. Eu sei como voltar ao caminho. Na nossa vida é a mesma coisa. A gente precisa encontrar muitas vezes alguém que nos ajude a sair do problema, que nos aconselhe a fazer algo que a gente não sabe bem o que fazer. A gente precisa pedir a orientação para outras pessoas e isso é muito bacana. A isso o livro se dá o nome de interdependência. Ou seja, eu dependo de alguém quando eu não sei o que fazer, mas eu também me responsabilizo sobre as minhas escolhas. Então, o dependente, ele só transfere a culpa, o independente, ele acha que não precisa de ninguém, ou seja, ele fica isolado, ninguém quer ficar perto de uma pessoa dessa, mas o que nós estamos falando aqui é a questão da interdependência. Então, a partir do momento que eu descobri que eu estava precisando do meu esposo para acionar qual a função para que a minha TV voltasse, eu não podia ficar também num patamar de totalmente dependente. Olha, ele não está em casa, qual foi mesmo o botãozinho que você apertou para que a televisão voltasse? Não. Qual é hoje o meu movimento de interdependência? Eu pedi
para que ele me ensinasse, eu aprendi e agora, se acontecer de novo, eu tenho recursos para que eu possa fazer a televisão voltar a funcionar. E na nossa vida, pessoal, é assim também. Nós precisamos pedir conselhos para as pessoas que sabem mais do que nós, caminhar com pessoas que já trilharam caminhos e fizeram sucesso e tiveram experiências, e você poder se espelhar nessas pessoas, mas você precisa se responsabilizar pela sua vida, ir atrás, correr atrás, fazer com que os botões quebrados eles possam ser consertados, para que você possa acionar todos os recursos que você já tem dentro de você, tá certo? Eu espero que você tenha compreendido. Foi uma experiência que eu vivi e que eu estou transformando isso em conteúdo, porque realmente isso acontece na nossa vida. Às vezes nós estamos perdidos em alguma área da nossa vida, simplesmente porque ou nós estamos dependendo demais de outras pessoas, ou porque nós temos uma arrogância, né, de achar que a gente não depende de ninguém, e aí a gente vai bater na cabeça, sendo que se a gente pedisse a opinião de uma outra pessoa, nós poderíamos encontrar o nosso caminho com mais facilidade. Então a ideia hoje é que nós sejamos interdependentes, ou seja, eu preciso de você e você precisa de mim. E isso facilita muito a nossa vida como ser humano, e é isso que a gente precisa realmente espalhar, essa interdependência. O desafio de hoje que eu quero trazer para vocês é o seguinte: escreva aí, quando você tiver um tempinho, quais são as coisas que fazem você se perder na vida, seja em qualquer área, seja pessoal ou profissional. O que faz você se perder na vida? É alguém que mente para você, é alguém que te dá uma fechada no trânsito, é uma decepção, é alguém que te fala de forma mais ríspida. O que te tira do sério? Quando você anotar aí umas 2 ou 3 coisas, anota do lado quais... Oi, eu sou de Sorocaba, José, eu atendo por internet também. E você anota do lado quais são os sentimentos, veja só, os sentimentos que você tem nesse momento que você se perdeu, que você saiu do ar, tá? Então, isso aqui me tira do sério. Alguém me deu uma fechada, eu perco o controle, eu xingo, eu grito, eu fico nervosa, eu fico suando de tanta raiva. Não, eu fico suando, isso aqui é o que me tira. Quais são os sentimentos? Eu tenho raiva, eu tenho vontade de sair do carro e bater naquela pessoa, eu fico eufórico porque eu perco tanto controle, eu me perco tanto do meu equilíbrio, que eu quero realmente fazer alguma coisa que não tá dentro, né, do correto. O meu só funciona liga e desliga. Pois é isso que eu tava falando. Nós não podemos, é uma judiação a gente viver só no liga e desliga. É uma judiação, porque nós temos tantos botões legais dentro da nossa mente. Quando eu trabalho com os meus coaches e quando eu dou consultoria comportamental, hoje mesmo eu estava tava fazendo coach com uma empresária, e é muito interessante que ela começou a descobrir esses botões mágicos, né, que não são mágicos, mas eles estão lá, e como isso faz a vida ficar mais linda, mais colorida, porque só ligar e desligar é aquela vida automatizada, né? Eu saio de casa, vou trabalhar, faço tudo que eu tenho que fazer direitinho, almoço, volto para casa, assisto o jornal, só fico preocupada com a crise econômica e vou dormir. Acabou, isso não é vida. Os botões que nós temos dentro de nós fazem com que nós possamos conhecer e reconhecer o quanto nós somos extraordinários. Todo o meu trabalho, ele é pautado nessa frase: o quanto você descobrir o quanto você é extraordinário. E o extraordinário não pode viver só no liga e desliga. Isso, a maioria das pessoas hoje estão vivendo no piloto automático, e isso é triste. Saber que você tem tantos recursos é exatamente isso aqui, né? Eu ligo a televisão, desligo a televisão.
mas eu posso ampliar minha tela, eu posso melhorar o meu som, eu tenho rádio na minha TV, eu tenho como gravar os meus filmes que eu quero, eu tenho tantos recursos, eu tenho cinema, eu posso alugar meu filme aqui, mas eu só posso acionar tudo isso se eu conhecer os recursos que eu tenho na minha mão. O meu desafio para você essa semana é que você descubra quais são os botões que acionem o melhor de você nessa vida. E aí, se você fizer esse exercício, coloque aquilo que te tira do sério, aquilo que faz você ficar perdido, e escreva quais são os sentimentos que você tem com relação a essas circunstâncias, e do lado você coloca quais são os comportamentos que você precisa começar a treinar, né? Porque o nosso comportamento, ele é um treinamento, a gente não nasce assim, boazinha, a gente não nasce equilibrado, a gente não nasce, né, zen, não, isso tudo é um treinamento, são botões que a gente aciona dentro da nossa mente para que a gente possa realmente fazer um excelente trabalho na nossa vida e também fazer com que os relacionamentos sejam muito melhores. Alguém perguntou se eu sou de São Paulo. Eu sou de Sorocaba, eu sou paulistana, mas hoje eu moro em Sorocaba. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, vocês podem mandar um e-mail para mim, né? contato@gisaviana.com.br. Você também pode me acompanhar no Instagram, que eu coloco sempre várias dicas de inteligência emocional, que é gisaviana1 no Instagram. E se você curte Snapchat, também você pode acompanhar a minha vida mais no dia a dia, uma coisa mais descontraída, que é Gisa Viana. Tá bom, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar um pouco mais sobre esses botões incríveis que nós temos? E eu pretendo continuar a falar sobre isso. Não sei quando eu vou poder entrar de novo, mas se você gostou desse conteúdo, você pode começar a me seguir, porque aí você sempre vai receber uma notificação de que eu estou entrando no ar. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela atenção de vocês. Depois, se vocês precisarem assimilar melhor o conteúdo, você pode voltar lá no replay. E não se esqueça do meu desafio. O que te deixa perdido? Coloca quais são os sentimentos que você tem naquele momento e o que você precisa fazer para começar a treinar, melhorar esse seu comportamento. Tá certo? Qualquer dúvida vocês podem escrever para mim, que eu posso também auxiliar nessa tarefinha aí, tá bom? contato@gisaviana.com.br. Muito obrigado, um excelente dia para vocês e que vocês possam consertar os botões quebrados, não deixe eles quebrados, que você possa conhecer o controle da sua vida, porque tem várias funções maravilhosas que vão fazer você ir para o topo e que você nunca se contente em viver uma vida automatizada. Você merece muito mais porque você é extraordinário, tá bom? Um grande beijo para você e uma ótima semana. Tchau!